Segunda parte. O amor maior do que o pecado. O drama do homem. Como escreve o apóstolo São João, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós próprios e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele que é fiel e justo, perdoar-nos-á os pecados. Esta palavra inspirada, escrita nos alvores da Igreja, introduzem melhor do que qualquer outra expressão humana a reflexão sobre o pecado, que está intimamente relacionada com o discurso sobre a reconciliação. Elas apreendem o problema do pecado no seu horizonte antropológico, enquanto parte integrante da verdade acerca do homem, mas inserem-no imediatamente no horizonte divino, no qual o pecado é confrontado com a verdade do amor de Deus, justo, generoso e fiel, que se manifesta sobretudo pelo perdão e pela redenção. Por isso, o próprio São João escreve pouco depois que se o nosso coração de alguma coisa nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração. Reconhecer o próprio pecado, ou melhor, indo mais ao fundo na consideração da própria personalidade, reconhecer-se pecador, capaz de pecar e de ser induzido ao pecado, é o princípio indispensável do retorno a Deus. É a experiência exemplar de Davi, que depois de ter feito o mal aos olhos do Senhor, repreendido pelo profeta Natã, exclama: "Reconheço a minha culpa, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra vós, só contra vós. Pratiquei aquilo que é mal aos vossos olhos." De resto, Jesus põe na boca e no coração do filho pródigo aquelas palavras significativas: "Pai, pequei contra o céu e contra ti." Na realidade, reconciliar-se com Deus supõe e inclui o apartar-se com lucidez e determinação do pecado no qual se caiu. Supõe e inclui, portanto, o fazer penitência no sentido mais pleno do termo. Arrepender-se, manifestar o arrependimento, assumir a atitude concreta do arrependido, que é a de quem se coloca no caminho do regresso ao Pai. Isto é uma lei geral que cada um deve seguir na situação particular em que se encontra. A exposição sobre o pecado e a conversão, de fato, não pode ser desenvolvida somente em termos abstratos. Na condição concreta do homem pecador, em que não pode haver conversão sem reconhecimento do próprio pecado, o ministério de reconciliação da Igreja intervém em qualquer hipótese com uma finalidade claramente penitencial, isto é, para levar o homem ao conhecimento de si, segundo a expressão de Santa Catarina de Sena, ao desapego do mal, ao restabelecimento da amizade com Deus, à reordenação interior e à nova conversão eclesial. Acrescente-se que, para além do âmbito da Igreja e dos fiéis, a mensagem e o ministério da penitência são dirigidos a todos os homens, uma vez que todos têm necessidade de conversão e de reconciliação. Para exercitar adequadamente tal ministério penitencial, será também necessário avaliar com os olhos iluminados pela fé as consequências do pecado, que são motivo de divisão e de ruptura, não só no interior de cada homem, mas também nos vários círculos em que ele vive: familiar, ambiencial, profissional e social, como tantas vezes se pode verificar pela experiência em confirmação da página bíblica referente à cidade de Babel e à sua torre. Tendo a intenção de construir aquilo que devia ser, há um tempo, símbolo e foco de unidade, aqueles homens encontraram-se mais dispersos do que antes, confundidos na linguagem, divididos entre si, incapazes de consenso e de convergência. Por que falhou o ambicioso projeto? Porque se afadigaram em vão os construtores. Porque os homens tinham colocado como sinal e garantia da desejada unidade unicamente uma obra das suas mãos, esquecidos da ação do Senhor.
Calcularam apenas com a dimensão horizontal do trabalho e da vida social, descurando a dimensão vertical, pela qual se teriam encontrado radicados em Deus, seu Criador e Senhor, e voltados na direção dele como fim último do seu caminho. Ora, pode dizer-se que o drama do homem de hoje, como o do homem de todos os tempos, consiste precisamente no seu caráter babélico.